Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje, sistema digestório. Estamos continuando, na verdade, o assunto da aula passada, onde fizemos a introdução desse assunto, ok? Para a gente falar um pouquinho do sistema digestório, eu vou utilizar aqui um atlas no meu notebook para facilitar essa visualização de órgãos que compõem o sistema digestório, ok? Vamos lá então. O que seria a digestão, na verdade, né? Propriamente dita. A digestão, na verdade, é um processo um conjunto de reações químicas que envolve, né, processos físicos e químicos, quebrando os alimentos em partes menores para ser absorvido pela corrente sanguínea, nutrindo nosso corpo. Aqui temos uma visão do nosso sistema digestório mais completa, né? Retirei aqui a estrutura óssea, olha a estrutura óssea, sem a estrutura óssea. O que nós temos aqui então? Vamos lá rapidamente. Boca, ok. Posteriormente, né, com 32 dentes, glândulas salivares também. Vamos pegar uma outra imagem aqui para facilitar. Olha só. Essa é uma dentição completa, 32 dentes, que legal. Junto aqui com a boca, então, onde os alimentos vão entrar por aqui, vão ser triturados, mastigados, rasgados. Temos aqui o auxílio das glândulas salivares atuando nesse processo, produzindo saliva, facilitando a deglutição. Na sequência, temos uma estrutura chamada de faringe. Então, o alimento sai da boca, vem para a faringe. Você pode notar que você tem duas estruturas aqui. A estrutura esbranquiçada ou branca aqui seria a traqueia, utilizada para o processo respiratório. E a estrutura mais avermelhada aqui, que representa o esôfago. Então, a digestão ela começa na boca, vai para a faringe, consequentemente vem para o esôfago. Mas o que ocorre na boca então? Ocorre o início da digestão. Em especial, na verdade, o amido que nós comemos, proveniente de alguns tipos de alimento, ele já começa a ser digerido na boca. Nosso corpo produz uma enzima chamada amilase, onde o pâncreas e as glândulas salivares atuam nesse amido e também no glicogênio, quebrando, facilitando já esse processo da digestão, né, devido à amilase. É na boca também que essa trituração ocorre até que a gente engula esse alimento, né? A saliva facilita isso, como já disse. As enzimas agem, a enzima, na verdade, a amilase, ela age facilitando esse processo da digestão do amido também, ok? Com certeza, dentes bem cuidados facilitam, né, a mastigação, consequentemente vai facilitar a digestão. Então, comecei pela boca, passou para a faringe, consequentemente para o esôfago. Olha só o tubo na visão, aqui é a visão, está aqui o esôfago. Note que a traqueia, que é o tubo para respiração, não se mistura com o esôfago. São tubulações distintas. O esôfago ele é, na verdade, constituído por uma estrutura muscular que realiza movimentos involuntários que leva a alimentação até o estômago. Então, independente da nossa vontade, depois que a gente engole o alimento, ele vai conduzido para o estômago. Olha o estômago aqui. Deixa eu tirar a estrutura óssea aqui. Então, o alimento vai para o estômago. Visão, vamos ficar de frente. Aqui. Esse é o estômago. O alimento chega aqui no estômago e ele dá continuidade à digestão. Interessante aqui do esôfago, como eu comentei, movimento involuntário, você pode estar até de cabeça para baixo, pendurado numa árvore e conseguir engolir esse alimento. O alimento é conduzido mesmo que você não queira em direção ao estômago, são contrações involuntárias. O estômago é uma espécie de bolsa. Essa bolsa, ela tem a função de pegar os alimentos que não foram quebrados na boca e quebrar em partes menores, quimicamente falando. Ok? Ele é feito com a estrutura muscular, suas paredes. Ele tem dentro dele o que a gente chama de suco gástrico. Esse suco gástrico, vamos só subir essa imagem aqui. Esse suco gástrico, na verdade, é uma mistura de algumas substâncias como água, a pepsina, que é uma enzima, e o ácido clorídrico. Então, tudo isso ocorre dentro dessa pequena bolsa aqui. Qual é a função, então, desse ácido clorídrico? É amolecer os alimentos, né, que não foram teoricamente quebrados na boca, ou não foram quebrados o suficiente, ele acaba de quebrar quimicamente com isso, corroendo, né,
literalmente esses alimentos, modo literal, né, de dizer, né, porque não vou comer metal, né, porque se eu tirar esse ácido do estômago e colocar no metal, ele corrói o metal, obviamente, né, destruindo então até a parede do próprio estômago, no caso de uma gastrite aí, ok? Mas ele tem uma proteção contra esse ácido que é produzido dentro dele mesmo. Outro fato interessante e curioso é que dentro do estômago, essa estrutura do estômago, né, ele ocorre também a ingestão das proteínas através de uma enzima chamada pepsina. Ele começa a quebrar essas proteínas para ser absorvido pelo próprio organismo, ok? Depois que o alimento passou lá pela boca, sofreu transformação, desceu pela faringe, consequentemente desceu aqui pelo estômago, ele vai esôfago, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, vai para o intestino delgado. Intestino delgado é essa estrutura aqui que nós temos, toda dobrada, toda sinuosa na parte central do abdômen. Vamos montar o esqueleto aqui para a gente ver a posição. Olha só, o intestino delgado, então, na verdade, numa pessoa adulta, ele pode ter um tamanho de 6 metros, 7 metros de comprimento, né? Todo enroladinho aqui. Enrolado não, todo dobrado, ok? Aqui, na verdade, ocorre a digestão continua porque ela se completa, na verdade, aqui, no intestino delgado. Ele tem um suco entérico, que é o suco intestinal, e o pâncreas também produz, já vamos falar sobre o pâncreas, não está mostrando a imagem, o pâncreas também produz um suco pancreático, e a bílis, junto ao fígado, produz, a vesícula biliar produz a bílis, que auxilia nessa digestão que ocorre aqui, né? A digestão do amido que começou na boca, que eu comentei com vocês, e das proteínas que começou no estômago, ambos se completam aqui dentro dessa estrutura que é o intestino delgado. E também aqui ocorre a digestão das gorduras. Olha só. Essa outra estrutura em volta aqui, ó, mais espessa, é o intestino grosso. Ok? Então, quando foi quebrado os alimentos ali no estômago e passou para o intestino delgado, qual que é a função do intestino delgado? Ele vai pegar esses nutrientes quebrados e vai absorver para a corrente sanguínea, e isso vai tirar os nutrientes e mandar para as células do corpo, né? A corrente sanguínea ela passa intensamente nessa região. Olha só os vasos sanguíneos aqui. A parte azul representa, na verdade, as veias e a parte vermelha as artérias. Então, nessa região temos vasos sanguíneos passando para receber esses nutrientes aqui e mandando para todo o nosso corpo. Ok? Vamos lá então. Bom, eu tenho vou falar um pouquinho do estômago para aproveitar e falar sobre as glândulas aqui, né? Então aqui nós temos o fígado. Olha o fígado aqui, que é uma glândula que não estava no desenho anterior. O fígado não é uma glândula, é a maior glândula do corpo humano. Ele armazena carboidratos e pequenas quantidades de gordura. Além de gordura também, ele tem ferro e vitaminas e destrói substâncias que são tóxicas, que são secretadas pela bile. Ok? A vesícula biliar é essa. Ela produz uma substância esverdeada chamada de bilis ou bile, cuja função dessa substância é atuar sobre as gorduras, óleos em geral, né? Função semelhante a um detergente aí, transformar, né, essa gordura em gotas pequenas, aumentando a superfície de atuação, emulsificação de gorduras, digamos assim. Ok? Aqui o pâncreas, ó. Esse é o pâncreas. Fica escondidinho atrás do estômago, na visão frontal você quase não observa ele, né? Ele que produz suco pancreático. Então o fígado tem a vesícula biliar que produz a bilis, que atua sobre as gorduras. O pâncreas produz suco pancreático, só que o legal do pâncreas é que ele é uma glândula mista. Além de ele produzir, no caso, o suco pancreático para a digestão, ele também produz insulina, que é um tipo de hormônio que controla a glicose em nosso organismo. Fica para uma outra aula aí sobre glândulas e hormônios, né? Então, tanto o fígado quanto o pâncreas, falando em relação ao processo digestório, produzem, então, substâncias que auxiliam, na verdade, essa absorção pelo intestino delgado. Olha só, no começo do intestino delgado aqui nós temos, e assim se desdobra, né, esse processo digestório. Vamos voltar aqui para aqui, sistema digestório, né, já está com as glândulas também. Vamos mudar a imagem.
Aqui. Esse intestino delgado, que tem 6 metros de comprimento, cheio de velocidades, cheio de dobras, né, ele vai ter, à medida que o alimento vai passando por ele vai retirando os nutrientes, e aquilo que não é aproveitado vai se formar as fezes nessa estrutura que em volta, que é o intestino grosso, que ela é mais, olha o nome de grosso, mais espesso, né? A absorção, na verdade, ocorre então dentro de vasos sanguíneos ligados ao intestino delgado do nutriente. Mas o intestino grosso também, como ele tem formato de um tubo, ele tem um diâmetro bem menor, né, comparado ao delgado, de cerca de 1,20 m aproximadamente de tamanho. A sua musculatura, ele também realiza contrações e extensão ou extensões plural, né, que são movimentos materiais que se desdobraram na digestão e conduzindo até o reto, que é essa tubulação, e a parte final aqui, que é o ânus, né, para onde saem os resíduos alimentares que não são aproveitados. Vamos voltar a uma outra visão aqui, frontal. Então, intestino grosso, reto, o tubo final, né, que conduz ao ânus. Ânus, então, é a abertura, ok? Quanto aos movimentos que o intestino grosso realiza, é bem lento. Esses materiais eles demoram no seu percurso, e isso pode causar o que chamamos popularmente de prisão de ventre, né, formação de gases, né? Para evitar esse problema, normalmente as pessoas têm que comer, né, ingerir alimentos que são ricos em fibras, como vegetais, arroz integral e outras coisas mais ricas em fibras, né? E também tomar água por dia, né? Sabemos que a gente viu nas aulas anteriores que a quantidade de água para uma pessoa depende, na verdade, da sua atividade, depende da sua estrutura, da sua idade, ela muda o percentual de água no corpo humano. Mas devemos tomar em média cerca de 2 litros de água por dia. Voltando no intestino delgado aqui, falando das fibras, os vegetais têm uma substância chamada celulose. E essa celulose, na verdade, ela não consegue ser digerida pelo intestino. E então auxilia na formação das fezes, facilitando então, na verdade, a defecação. Quando há demora no trânsito desses alimentos através do intestino, que sempre o processo é lento, normalmente é demorado, e algumas pessoas têm dificuldade de eliminação, isso pode ocasionar infecções. Tem pessoas que defecam facilmente, outras nem tanto, né? Devemos levar em consideração então o tipo, o estilo de vida, a alimentação da pessoa e a ingestão de água também. Ok? Esse foi nossa aula de sistema digestório. Um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.